Bondoso Deus, a tua bendita graça tem nos feito reunir e estamos em um dia que representa muito para todos nós. Estamos na manhã do primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor ressuscitou, trouxe a alegria ao mundo através de um nascer do sol diferente de todos os outros dias já passados. E aqui viemos nesta casa de ensinamento, onde nós nos colocamos os nossos corações para ser um trono, onde o Senhor, através de tua bendita palavra, possa começar pela casa de Deus o julgamento que lhe é cabível enquanto estivermos por aqui. Ajuda-nos a ver estas verdades que edificam a nossa fé de uma forma que elas nunca ou jamais sejam esquecidas. Pedimos a tua graça para mais esta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Podeis assentar. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 20. Eu quero chamar também a sua atenção para estas palavras que o profeta expressa ou expressou na mensagem Meu Novo Ministério, parte do parágrafo 34. Se um homem ou uma mulher estão tão consagrados e rendidos a Deus, Deus simplesmente se move e usa a voz deles. Isso não é o homem falando, é Deus que está falando nele. Se um homem ou uma mulher estão tão consagrados e rendidos a Deus, Deus simplesmente se move e usa a voz deles. Isso não é o homem falando, é Deus que está falando nele. Quero chamar sua atenção também para essas palavras. Falar através do homem é uma coisa. Falar nele é diferente. É isso que nós vamos recorrer aqui na mensagem Meu Novo Ministério. Talvez possa parecer um pouquinho cansativo, mas foram as experiências mais profundas tidas pelo profeta. E eu creio que é bom que você que sabe ler tenha esta mensagem e depois, ou se já tem, torna a ler, especialmente esses pontos que vamos citar dele, onde ali estava Deus falando. Não era através, mas nele. Vale explicar ou relembrar
que isso não é fazer do irmão Brana Jesus ou Deus. Como existe crença assim, que chegaram mesmo em seu tempo, pensaram e expressaram em seu tempo que estavam crendo que ele era Jesus. E isso percorre o mundo. Chegaram a expressar isso para ele, e ele corrigiu isso e falou de uma forma franca. Propôs até parar de pregar e responsabilizaria então as pessoas pelas almas que ele teria que conduzi-las a Cristo enquanto estivesse parado, ficaria nos ombros deles. Então, ele foi o mais radical possível quanto a essa crença de que ele era Jesus. Agora estamos expressando suas palavras a respeito de Deus estar numa pessoa. E ali, então, essa pessoa ouve a voz e transmite aquilo. Então, eu quero que você preste atenção nisto. Ele, quando entrou nessa parte de trazer a cumprimento o que Deus propôs, você sabe, no começo da mensagem, para nós, mais antigos, tivemos um ensino de que o profeta havia criado 6 esquilos, e era para ser 7 esquilos. Então diziam assim que o 7º esquilo então seria criado pela noiva. A palavra falada como foi através do profeta. Mas a gente nunca se enredou com isso, ao ponto de deixar os que nos ouvem sempre confusos ou com esta esperança desse modo. Agora, com essa mensagem aqui em mãos, encontramos o próprio irmão Brana relatando a criação dos esquilos, e foram 7. Tem nada da noiva criar o outro, ou o 7º. Foi criado na época dele mesmo. Então, ele disse: eu pensei, isso é certo, a respeito dessa escritura, tendo essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, diz a esse monte, passa para cá, o outro para lá. E ele estava preocupado com essa escritura, ele não conseguia entender isso. E aqui ele disse: eu pensei, isto é certo. Algo me disse: quem você pensa? Como você vê aquelas visões na plataforma? Uma pergunta feita a ele. Como você vê aquelas visões na plataforma? Como você vê aquelas visões ali? Que é aquilo? Você acha que é seu próprio conhecimento? Que você poderia predizer algo que aconteceria cada vez ao pé da letra? Você acha que é você falando? Você acha alguma vez, quando o Espírito Santo entra numa mensagem e você não sabia o que dizer,
que é ele falando então? Que é aquilo quando um homem fala em uma língua sobre a qual ele não sabe nada? Que é que interpreta aquela mesma língua se nenhum deles sabe coisa alguma sobre ela? É o indivíduo ou é o Espírito do Deus vivo? Esta série de perguntas expressadas aqui. Eu disse, você nota que ele está num diálogo, ele estava ouvindo a voz. Isto é verdade. Ele respondeu a essas perguntas. Isso é verdade. Eu vejo. É Deus que está falando e toda a igreja necessita estar um passo mais próxima dele. Você crê nisso? Uma vida mais consagrada para viver com ele. Com ele. Vocês vão notando que sempre que tomarem a mensagem, vamos olhar isso como necessário para o nosso dia, para nós mesmos. Quanto mais você ouve, lê, medita, ouvindo no mesmo espírito, você vai querer mais, guardar mais isso do que qualquer outra coisa. Por isso que uma das preocupações que tenho tido é que os cultos, mesmo louvores, e vem a mensagem, seja tudo especial, ainda que seja objetivo, mas que vá de encontro aos nossos corações, à nossa fé, para produzir um crescimento espiritual. Não importa quantas pessoas nós vamos chegar ao fim do caminho para encontrar com o Senhor Jesus, não importa. Eu quero saber se vamos indo de perfeição em perfeição até chegar a hora. Não se pode cansar com esse tipo de preocupação. Aliás, é a única coisa que deve trazer você à casa de Deus. Se na casa de Deus não estiver produzindo isso, não é bem o seu lugar. Não estiver produzindo isto para você, você tem que encontrar. Não estou dizendo que nós estamos como o único lugar. Não é isso. Você tem que estar recebendo ou uma coisa ou outra coisa. Sem nada não é possível. O profeta disse: você vem à igreja, ou você sai melhor, ou você sai pior. Ele disse que a mesma coisa não acontece. Vir e voltar sem nada. Não vi nada. Estou do mesmo jeito. Não está do mesmo modo. Palavras dele. Então, uma vida mais consagrada para viver com ele. Esse ele é o Espírito Santo, é Deus. Você crê nisso? E enquanto eu estava ali apenas por um momento ou dois, pensando sobre isso, me peguei conversando com alguém e ouvi algo dizer: peça, diga o que quiser e isso acontecerá. E eu disse: o que tu? Eu disse: a quem eu falo? Quem és tu? Quem está aqui nesses arbustos que eu posso ouvir essa voz me falando? Você viu que
Deus fez uma série de perguntas para ele em torno dele. Você pensa de você isso, é por aquilo. Agora é ele ouvindo, agora ele falou. Quem eu falo? A quem eu falo? Quem és tu? Quem está aqui nesses arbustos que eu posso ouvir essa voz me falando? Quem és tu? Fale para mim. Eu fiquei todo agitado e saltei de entre as árvores. Eu disse: fale a mim, quem és tu? Eu não posso te ver. Eu olhei para aquela luz ali, eu não vi nada. Eu gritei: quem és tu? Onde tu estás? O que tu queres comigo? Senhor, onde estás? Algo me moveu atrás e disse: diga o que você quiser e isso será dado a você. Eu disse: Senhor, estás tu mudando meu ministério? É esta a mudança sobre a qual tu tinhas falado? É isto que está vindo para mim? É isto que será aquilo que eu vi naquela casinha na visão? É isto? Só então uma real e profunda, doce unção do Espírito Santo me levantou e disse: diga o que você quiser e isso te será dado. Fiquei espantado ali. Aquilo me deixou, eu me vi sem nada. Eu pensei: bem, o que eu poderia dizer? Não há pessoas enfermas aqui, não há nada aqui, eu estou na mata. O que eu poderia dizer? O que eu poderia fazer? E eu pensei: ora, estou eu perdendo minha mente? Tenho eu estudado até o ponto em que eu estou... Estão minhas faculdades mentais se fragmentando? E então eu ouvi aquilo exatamente da mesma forma como vocês me ouvem dizer. Não está você cansado? E você não tem caça? Disse: fale qualquer coisa que você desejar. Bem, eu pensei isto. Deus disse: prove todas as coisas. Eu disse: Senhor Deus, se isso és tu, e este é um sinal que tu estás determinando a mudança de meu ministério daquelas visões a algo maior que eu tenho buscado por tanto tempo, eu disse: que aconteça de tu responderes minha oração. E eu fiquei ali um pouquinho e pensei: o que ele disse? Ele não disse: ore. Ele disse: diga o que você quiser. Diga-o e tuas palavras se concretizarão. Fale a esta montanha e acontecerá exatamente como você disse. Então, eu apoiei meu ombro contra a árvore e eu estou acostumado, tenho meu rifle ajustado para uma trajetória de 50 jardas. Então eu olhei ao redor para ver uma árvore que estivesse a 50 jardas. E a única que estava a 50 jardas estava sem folhas. Eu disse: é quase que totalmente impossível que um esquilo venha àquela árvore.
bem próxima dos fazendeiros que ali estavam, apanhando o seu milho. Eu disse: mas ali estará um esquilo vermelho saindo do final daquele galho e assentará ali, e eu atirarei nele daqui. É assim que eu disse isto. Ali estava um esquilo. Eu tremi um pouco, nivelei e atirei no esquilo. Me aproximei e o peguei. Eu estava todo trêmulo. Eu disse: talvez isso simplesmente aconteceu dessa forma. Você sabe como as pessoas podem duvidar, mas você deseja estar seguro. Não faça nada a menos que você esteja confiante. E então você sabe o que está fazendo. Não é uma boa lição? Esfreguei meu rosto um pouco e olhei o tiro perfeitamente no olho. Então eu subi, me assentei ao lado da colina e eu disse: Senhor, está escrito em tua palavra que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Eu disse: se foste tu, perdoe a minha estupidez, mas se foste tu, rogo-te que me des outro esquilo como esse. E eu disse: então eu crerei em ti que és tu, e o diabo não terá qualquer espaço para dizer que isso simplesmente aconteceu dessa maneira. Então eu me assentei apenas em um momento. Aqui veio isso. Eu chamo isso uma super unção. Varreu de novo e eu quase fiquei suspenso e disse: diga o que quiser e lhe será dado. Olhei pela floresta até encontrar uma outra árvore, cerca de 50 jardas de distância. Tinha um monte de arbustos e trepadeiras e coisas enroladas, onde esquilos dificilmente iriam a uma árvore como aquela. Eu disse: haverá outro esquilo novo exatamente ali. E eu levei meu dedo para baixo e olhei ao redor através da mata, e ali estava o esquilo olhando diretamente para mim outra vez. Eu atirei nele e o peguei. Segundo esquilo aqui. Primeiro lá, agora veio o segundo. E eu o peguei. E eu pensei: eu estava tremendo. Eu pensei: pense, o grande, poderoso Deus do céu está aqui na mata. E Ele está confirmando para mim, em meu próprio caminho, caçando aqui, que Ele vai fazer exatamente o que Ele me disse há 15 anos atrás. Observei um pouquinho e eu disse: Senhor, isso acontecerá novamente. Ele disse: fale o lugar onde será, onde você quer ir. Eu disse: serei radical. Eu disse: naquele velho tronco lá fora, pelo lado do campo, descoberto, liso e branco. Eu disse: dali virá outro esquilo vermelho, e ele vai ao final daquele tronco e olhará sobre os agricultores no campo. Isso será dessa maneira. Eu olhei de volta e ali não havia nenhum esquilo.
e olhei por cerca de 5 minutos, e ali não havia nenhum esquilo. Eu disse: 2 esquilos, está bem. 2 são uma testemunha. Eu vou crer nisso assim. Algo disse: mas você disse que ali haveria 1. Esperei outros 5 minutos, nada. E aquilo continuou citando em meu coração: você disse que haveria 1. Eu esperei e esperei. Algo disse: você está duvidando? Eu disse: nem um pouquinho. E assim que eu disse isso, daquele tronco saiu o esquilo vermelho, parou e olhou os agricultores. Deus é meu juiz de pé aqui. Eu atirei no esquilo, fui e o apanhei. 3º esquilo. Caminhei através da mata até que passei da hora de pegar os meninos para ver se haveria mais um em algum lugar. E não havia. Então eu vim para casa e lhes falei sobre isso. Então, em novembro, no dia 7, eu estava lá em Kentucky. E estávamos nas montanhas caçando. E eu entrei na mata e os esquilos estavam escassos. Não havia muitas folhas no chão. E eu comecei a subir para a mata. E algo me disse: quantos esquilos você deseja nesta manhã? Eu disse: bem, eu cacei 117 este ano. Matei 117. E eu disse: se eu obtiver mais 3, eu completarei 120. Este seria um número par para parar. E eu disse: outra coisa, daria para levar para casa 6. Eu gosto deles mais do que qualquer carne que haja para comer. E eu disse: se eu pudesse obter mais 3. Andei para cima através da mata, um pouco mais, e não havia nenhum. Algo disse: diga-o, fale os 3 esquilos e você os terá. Eu disse: isso aconteceu uma vez. Então eu estava ao lado de uma pequena árvore, no final de uma tarde, ao lado de um espinhaço, e aquela unção veio tão tremenda que eu dificilmente podia ficar no chão. E disse: fale, o que você disser e não duvidar, você pode ter o que você disse. Eu disse: eu terei 3 esquilos. Ele disse: de onde eles virão? Eu disse: um virá desse caminho, um daquele caminho e o outro daquele caminho atrás. Fui radical. A Deus não importa quão radical isso pareça. Ele é Deus de circunstâncias. E eu fiquei ali por alguns minutos, e enquanto isso eu não ouvi nenhum tiro dos outros rapazes em lugar algum. E aconteceu de eu olhar para trás, em cima na mata, cerca de 90 jardas, eu pensei que houvesse algo num toco. Eu observei aquilo. Depois de um tempo, ele saltou.
E era um esquilo cinzento, distante, todo o caminho através do vale até em cima no cume. Quando veio ao lado da árvore, eu atirei. E ele estava a umas 90 jardas e o matei. Aí vai o quarto, com os outros lá atrás. Disse: aí está um. Eu posso virar e olhar para esse outro lado, para os outros. Por quê? Porque eles estão vindo. Veja, Deus tem uma maneira de trazer coisas a você. Tenha certeza do que você está falando. Aquela unção, eu estava fora de mim, e então, eu esperei, eu observei aquele caminho por cerca de 1 hora. Nada aconteceu. Eu estava ficando com frio. Eu pensei, certamente, se for o Espírito que está me falando essas coisas, será exatamente isso. Porque quando a unção estava sobre mim, eu falei essa palavra, e terá que ser dessa maneira. Agora, ouçam atentamente a isso. E isso será uma gravação que irá por todo o mundo. Está aqui na fita, na literatura agora. Você pode ler. Agora, e então eu fiquei observando à minha esquerda. Depois de um tempo, eu olhei sobre uma árvore. Ao redor de uma árvore de faia, veio um esquilo cinzento. Eu disse exatamente dessa forma: isso é certo, Senhor. Virei para baixo, levantei para atirar nele, e ali surgiu outro esquilo. Eu disse: há 2, exatamente, faça meu terceiro. E eu levantei, atirei no primeiro esquilo. O outro correu para debaixo de um tronco. Eu podia vê-lo roendo uma noz ou algo debaixo do tronco. O tronco estava mais ou menos dessa altura, no final, levantado cerca de 1 pé. Eu podia ver o esquilo e matei o primeiro. Eu disse: agora eu terei outro. E eu nivelei, coloquei aquela mira exatamente à direita de sua orelha, não mais que 40, 50 jardas de distância, e atirei e acertei no tronco. E o esquilo nem mesmo se agitou. E eu coloquei outra bala, e ele se virou e desceu pelo tronco e foi para a outra extremidade. Bem, eu nivelei e tomei a melhor pontaria que eu pude. E eu só tinha perdido 5 tiros o ano todo. Então eu nivelei, tiro diretamente perfeito, toquei o gatilho novamente e atingi cerca de 4 polegadas acima dele. Eu disse: devo ter batido em minha mira. E então eu observei novamente. O esquilo correu e foi diretamente ao lado da mata, a uma certa distância de mim. Bem, eu disse: eu bati em minha mira, eu atirarei nele na cavidade do peito. Eu levantei e coloquei a mira, e eu pensei: talvez eu tenha ficado com frio e tremendo. Eu pensei: eu não estava com frio e tremendo quando eu atirei no outro. Então, exatamente do mesmo jeito, num distanciamento de 1 minuto ou 2,
e eu segurei um arbusto em minha mão e segurei a arma bem apertada e mirei na cavidade torácica do esquilo e puxei o gatilho da arma. E eu atirei a um pé abaixo dele. Puxei para obter o outro projétil. A arma estava vazia. Enquanto eu carregava, eu disse: eu pegarei se ele ficar ali. E quando eu fiz, o esquilo subiu através da mata. E eu fiquei ali e eu pensei: o que acontece? 3 tiros perdidos. E eu só perdi 5 de 117 que eu tive. Eu disse: como pode ser? Eu estaria, minha espingarda desalinhada? E então, aquilo veio a mim. Você não pode atirar naquele esquilo dessa maneira. Ele deve vir daquele caminho. Ele não havia dito para o Senhor que queria um por aquele caminho e o outro por outro caminho, o outro de trás. Não tinha vindo desse jeito e ele estava atirando e errando, viu? Então aqui, você não pode atirar naquele esquilo dessa maneira. Ele deve vir daquele caminho. A palavra de Deus é perfeita. Graças a Deus. Você não pode matá-lo no sul. Ele está vindo do norte. Bem, eu disse: vou me virar para este lado então e vigiarei o norte até que ele venha. Coloquei mais cartucho na arma e observei. O pequeno, eu disse: se ele vier, ele estará bem perto. Eu não gosto de atirar de muito perto. Isto não é esporte. Bota o cano quase na cabeça, ainda erra, né? Isso não é esporte, tirar de perto. Não é bom fazer isso. Então era o matagal lá, e eu disse: bem, eu terei que apanhar este vindo do norte, porque eu havia dito assim. Então eu parei desta maneira, observando. Eu disse isso, estava atrasado. Eu disse 15 para as 4. Agora, às 4 horas eu terei que ir, porque com os dois, porque os rapazes estão esperando por mim. Então eu esperei um pouco, às 4 horas chegaram. 3 minutos após as 4, eu disse: bem, eu vou pegar meus esquilos. Eu subi, peguei os esquilos, voltei, estava escuro, eu mal podia ver no vale. Comecei a descer o vale, e quando eu estava descendo o vale, estava escuro. Eu passei do lugar onde eu havia estado. Algo me disse: você não vai subir e apanhar aquele esquilo? Eu disse: como eu poderia vê-lo agora? Com pouca visão do telescópio, uma pequenina mira, mal havia luz para ver, poucos pés à minha frente. Eu disse: como poderia vê-lo? Ele disse: mas você disse que haveria um outro. Eu gostaria de poder trazer aquilo, e de alguma forma que pudesse obter, ver o que era aquilo, ouvir o que aquilo realmente significava, amigos. Veja, sob aquela unção, não foi eu quem disse aquilo, foi Deus quem o disse. E eu caminhei alguns passos, disse: vire e volte em direção ao norte, seu esquilo está lá.
virei, e eu disse: Senhor Deus, eu não duvido nem um pouquinho. Comecei a caminhar de volta em direção ao norte, e ali estão assentados aqueles que sabem disso. Comecei a caminhar de volta em direção ao norte, e caminho acima no cume, 50 ou 60 jardas, um esquilo correu em cima da árvore. Só havia luz suficiente para que eu pudesse vê-lo. Eu examinei a árvore com minha mira, de cima para baixo, não pude encontrar nenhum esquilo. Após um momento, eu pensei que aquilo que eu havia visto fosse um nó na árvore, muito escuro. Eu disse: bem, eu tentarei aquele de todos os modos. E eu atirei. E quando eu fiz, um esquilo correu ao redor da árvore e desceu. E eu o ouvi cair no chão. Eu pensei que ele houvesse saltado. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, cerca de 20 pés dali, um subiu em um carvalho branco. Eu disse: ele fez descer um e outro subir. Agora, certamente, Senhor, tu não me deixarás perder depois de eu haver dito sob aquela unção que isto seria assim, e tu estás confirmando meu ministério. Esta será a 6ª vez que tu tens confirmado isso para mim. É em número do homem 6 vezes. Eu disse: tu não me deixarás perdê-lo. Olhei para cima e para baixo na árvore, e ali em cima me pareceu haver visto algumas folhas. Eu vi alguma coisa se movendo nas mesmas, e eu levantei e atirei. E aquilo caiu no chão, morto como uma pedra. Subi o morro, regozijando e feliz. Fui à primeira árvore à minha esquerda, e lá estava o esquilo. Bem, eu disse: eu sabia que tinha esse, mas não estava certo daquele outro. Eu disse: então, Senhor, tu me deste um por boa medida. Fui encontrar o outro esquilo, ele não estava lá. Eu procurei e olhei debaixo das folhas, levantei pequenos pedaços de madeira, despedacei um velho tronco, e ali naquele espaço de 30 jardas não havia apenas um tronco, e eu despedacei a todos, olhei debaixo de todos os lados, coloquei minhas mãos nas folhas e senti. Ali não havia nenhum esquilo em parte alguma. Em cima havia um grande tronco no topo da colina. Eu fui ao tronco, e ali havia um pequeno buraco. E apalpei ali, pensei que havia sentido meu esquilo subindo e descendo. Quando eu disse: bem, eu não posso apanhá-lo, então pela manhã eu trarei os rapazes e o pegarei. Tenho que ir contar a eles. E desci ao irmão Charlie, tampei o buraco, desci ao irmão Charlie e os outros e lhes contei. Fomos à casa deles naquela noite para o jantar. Estávamos regozijando na presença do Senhor. E quando, antes de irmos para a cama, o irmão Charlie ali pediu ao irmão Tony Zabel, lá atrás, para dirigir uma oração. Preste atenção nisso aqui. Para dirigir uma oração. Agora, eu não digo isto para bater de frente com o irmão Tony, ou feri-lo.
ele é um dos mais finos cavalheiros cristãos que eu conheço, mas só para mostrar para vocês como o Senhor opera. Tony, em sua oração naquela noite, disse: Senhor Deus, faça-nos saber que o nosso irmão está dizendo a verdade, fazendo com que ele amanhã encontre aquele esquilo no toco. Faça com que ele prove que ele falou a verdade. Aquilo foi, eu não disse, sob a unção que eu encontraria um esquilo no toco. Na visão lá não era assim. Eu não disse, eu disse, eu atirei no esquilo. Naturalmente, eu não pude apanhar o esquilo, porque se eu fizesse, aquilo seria mais do que eu disse. Exatamente o que eu disse sob a unção. Isso foi o que Deus produziu. Então eu não disse nada sobre aquilo. Veja, isso é como as pessoas muitas vezes dizem que o irmão Brana disse isso e aquilo outro, e você vai olhar nas mensagens, não está lá desse jeito. É uma advertência para todos nós. Quando o irmão Brana diz alguma coisa, aquilo não tem nada a ver com isso que muita gente está falando por aí. Mas quando Deus diz, isso é verdade eternamente. Mas o irmão Tony não entendeu isso. Ele disse: se aquele esquilo estiver ali, então saberemos que o irmão Brana nos disse a verdade. O irmão Woods, irmão Charlie, todos eles pegaram isto. Não dissemos nada. Eu e o irmão Tony dormimos no mesmo quarto naquela noite. Na manhã seguinte, na mesa, falávamos sobre: foi um dia horrível. O irmão Tony disse: bem, há uma coisa, o irmão Brana provavelmente esta manhã pegará o seu do tronco da árvore. Eu disse: irmão Tony, eu não disse que o esquilo estava lá. Eu disse que eu pude sentir quando ele levantava e caía. Parece que é um negócio insignificante para criar um caso desse tamanho, né? É assim que muitas vezes você solta as coisas, sai por aí afora. Eu falei coisinha, causou tanto dano, hein? É essas lições que a gente precisa, tá? É tanto esses grandes milagres, está comprovado. Não era o irmão Brana falando, era Deus, pronto, acabou. Mas e agora? Vamos lá. Quando ele levantava e caía, eu só falei que eu senti isso. Ele disse: ele estará lá, ele estará exatamente no tronco. Subimos e quando eu deixei o carro, comecei a voltar novamente e disse que algo estava errado. Eu acho melhor falar com Tony agora, porque se aquele esquilo não estiver naquele buraco, naquele tronco, eu voltar sem nenhum esquilo de modo algum, então, de acordo com a maneira que ele orou na noite passada, ele ainda crerá que eu contei uma mentira. E eu disse: Deus, tu sabes, com minha Bíblia aqui, que eu disse a honesta verdade. E Deus sabe que é a verdade, disse exatamente a verdade. E continuei, algo me dirigiu. E eu fui caminhando através da mata, caçando, continuei pensando: o que será se aquele esquilo não estiver lá? Ele me deu seu facão de caça para que eu pudesse cortar o buraco maior, para que conseguisse alcançá-lo. E algo me disse: se não estiver lá, ou se estiver lá, que diferença faz? Estar lá ou não estar, que diferença faz? Essa é a voz de Deus para ele. Nele, falando com ele mesmo. E eu disse:
ele não crerá em mim. Ele orou e disse: se encontrarmos o esquilo, ele saberá que nosso irmão tem nos dito a verdade. E aquela grande unção veio, disse: diga que o esquilo estará lá, e você o apanhará. Pensei: certamente, Senhor, certamente, com esta será 7 vezes consecutivas, enquanto esta unção está sobre mim. Eu disse: és tu? Ele disse: diga o que você quiser. Eu disse: eu encontrarei aquele esquilo. E a unção me deixou. Cacei até as 9h30. E o que devíamos fazer era descer e pegar alguns cachorros. Então eles foram. E eu subi a colina às 9h30, examinei o buraco, apalpei, cortei. Ali não havia esquilo, de modo algum no buraco. Senti tudo em volta. Agora, o que eu estava pegando era apenas as finas raízes de grama, ou melhor, de árvores. Eu pegava e sentia, e aquilo caía da vara, quando eu a pegava, a empurrava assim, e eu pensava que estava pegando o esquilo, e aquilo escorregava da vara. Mas eram pequenas raízes e coisas, não havia esquilo ali. Eu pensei: agora, o que farei? Eu disse: aqui são 9h30, eu tenho que voltar. Peguei o meu rifle, comecei a descer a colina. Algo me disse: você não disse que encontraria o esquilo? Eu estou indo embora. Você não disse que encontraria o esquilo? Eu disse: onde eu o encontro? Deus, sendo meu solene juiz, com sua palavra aqui, e eu sou um homem de 50 anos de idade, um pregador do evangelho, de pé nesse púlpito, algo disse: olhe sob aquele pequeno pedaço de casca. Eu disse: Senhor, eu não duvidaria de ti por nada. Fui, peguei a casca e não havia esquilo ali. Eu pensei, eu estava... Mas antes que eu fizesse isso, algo disse assim: que seria se ele não estivesse ali, hein? Que seria? Que aperto, gente. Eu disse: ele estará lá. E eu apanhei aquilo e não havia esquilo ali. Eu olhei para baixo espantado. Eu vi uma coisinha cinza saindo de debaixo de uma folha. Eu puxei aquilo e ali estava o esquilo, tomando exatamente certo o que ele tinha dito para fazer. Então foi preciso tomar tudo do jeito que ele mesmo tinha falado para Deus que queria. Enquanto ele desviava um pouquinho na procura, não achava. Mas agora ele disse: agora olha na casca, vê ali, ele debaixo de uma folha, lá estava o esquilo. Ele tinha dito para fazer. Era dessa maneira. Desci a colina e fui e contei a ele sobre isso. E nos regozijamos. E quando eu vim para o carro, Charlie de pé ali, Banks, eles estavam conversando. Não é estranho que Tony dissesse uma coisa como aquela em sua oração, sendo que ele ama o irmão Branham. Eles estavam comentando sobre a oração lá da noite anterior. E por que ele duvidaria de sua palavra e diria aquilo? Veja, ele tinha que dizer aquilo daquela maneira. Tinha que dizer aquilo daquela maneira, pois Deus sabia que eu estaria no púlpito nessa manhã e reivindicaria a mesma coisa. Você tem que vigiar o que o homem diz. Bom, Branham ouviu ele orar daquele jeito e tomou, dizendo: se eu não trouxer esse esquilo, ele não crerá em mim.
E o profeta disse: você tem que vigiar o que o homem diz. Vigia o que eu digo, vigia o que cada pregador diz. Você com seu pastor, com seu ministro, lá onde você estiver, faça o que o irmão Branham mandou. Faça o que o irmão Branham mandou. E os ministros terão que enquadrar com isso. Ou você estará sabendo mais do que eles. Você sabia que esse negócio, pegar o irmão Branham numa mensagem, pegar o irmão Branham falando na outra, e tentar fazer um choque? Não, os ministros sempre falam. O irmão Branham disse que a congregação não vive um nível de fé mais alto que eu vivo seu pastor. E agora? Você tem que vigiar e examinar o que o homem diz. Está contradizendo? Não está, não. Mas cada coisa tem a sua hora, tem o seu tempo de ser usado. Usa isso fora do lugar para você ver. Não posso falar. Não tenho uma fé mais alta do que a do pastor, o profeta falou. E isso aqui, você tem que vigiar o que o homem diz, e então o que Deus diz. O que Deus diz é verdade. Lá na Bíblia não fala que todo homem é mentiroso, menos o pastor, né? O pastor não mente. Será? Então eu pensei, bem, louvado seja Deus. E eu desci, tivemos um grande tempo, voltamos para casa. O que vamos fazer daqui a pouquinho? Queria deixar isso. Todos estes 7 quilos estão aqui criados. Deus é quem disse ao profeta: você fala e aquilo estará lá. E foi até chegar ao 7º. Agora, então a noiva não vai criar nada? Não sei se vai ou não vai. E aí na hora do aperto, deixa o aperto chegar, que nós vamos saber o que vai acontecer. Com o aperto chegar, nós corremos para tal lugar, nós entramos para debaixo do porão, nós faz um buraco, como tem gente fazendo aí para o chão adentro, concreto, e entulhando de coisa, de comida, que eu acho que já deve estar tirando para fora, porque tudo vence, né? Você vai no mercado, está tudo vencido. E essa gente depositando coisa de comer aí embaixo com concreto? Eu acho que eles já trocaram isso um punhado de vezes. E isso ele talvez ainda vai trocar muitas vezes. Você tem que crer no que Jesus disse. Não preocupeis naquela hora com o que haveis de dizer, porque Ele mesmo dirá para você, dirá em seu lugar, quer dizer, porá as palavras lá. É assim que tem que crer, tem que conjecturar as coisas simplesmente para chamar um punhado de terra para cima do meu pé. Não, senhor, não tem. Como é que vai ser, irmão? Do jeito que está na mensagem. Mas que jeito que está lá? Leia, não achei isso. Então espera. Agora, viver essa vida digna para isso todos os dias temos que estar melhorando. Você crê nisso? Vamos aplaudir Jesus. Ele conhece melhor as nossas necessidades. Tomamos um tempinho a mais, porque teria que chegar nesse 7º aqui. Leia isso quantas vezes você puder, com o objetivo de compreender e ver que um homem, quando é Deus falando através dele para algumas coisas, e quando é Deus no homem. Eu só conheci este homem, que Deus fez isso para esta geração. Vamos a este hino para encerrar aqui. Ele morria, seu sangue escorria até o chão.
Por ele o caminho ia se abrindo, caindo a parede da separação. Sangue, sangue, preço da nossa salvação. Sangue, sangue, passaporte para entrarmos em Sião. Felizes são aqueles que suas vestes no sangue do Cordeiro branquear, da árvore da vida terão parte, e na cidade pelas portas vão entrar. Sangue, sangue, preço da nossa salvação. Sangue, sangue, passaporte para entrarmos em Sião. O sangue está a correr, tem muito poder para salvar. Por ele é só clamar a qualquer hora, e a vitória então alcançará. Preço da nossa salvação. Sangue, sangue, passaporte para entrarmos em Sião. Sangue, sangue, preço da nossa salvação. Sangue, sangue, passaporte para entrarmos em Sião. Passaporte para entrarmos em Sião. Passaporte para entrarmos em Sião.